outra partida pela Copa do Brasil. O Internacional vai receber o Atlético, clube da segunda divisão lá de Minas Gerais. O Inter vem a 5 jogos aí sem perder, enquanto o Atlético nos últimos 5 não venceu nenhum. Primeira partida, o Inter venceu por 2-1 e agora vai jogar em casa com odd de 1.31 contra um odd 10 do Atlético. Em relação a estatísticas, o Internacional tem uma média de 2 por partida, enquanto o Atlético tem uma média de 0.6 e toma bastante gols, né? Toma praticamente 1 gol por partida. Então vamos para mais de 1,5 gol. Porque para o Atlético empatar não adianta, vai estar jogando fora de casa, então vai ter que partir para cima do Inter. Então o jogo deve ser um pouco mais aberto, né? Mais de 1,5 gol vai ser o nosso palpite. Em relação a escanteios, o time do Atlético é média baixíssima, apenas 3 por partida, enquanto o Inter, ao contrário, tem média de 7. Então vamos para mais de 6, com odd de 1.25. Em relação a cartões, o Inter tem uma média de 2, enquanto o Atlético tem uma média de 3. Vamos para mais de 2 na partida, com odd de 1.32. A nossa análise de risco seria a vitória do Internacional, tá jogando em casa, é favorito com odd 1.31. Porém, não sabemos qual vai ser a escalação e se o Inter realmente vai entrar com um time titular ou se vai poupar alguns porque já tem um resultado nas mãos. Então seria risco realmente apostar na vitória do Internacional em casa, odd 1.31. Pela Copa do Brasil, o Fluminense vai receber o Operário aqui no Maracanã, né? O Fluminense vem com uma odd de 1.40 contra uma odd 8 do Operário. Apesar do favoritismo, o Fluminense não vem bem nos últimos jogos aí, nos últimos 5, né? Foi apenas uma vitória. O Operário também não faz uma boa campanha lá na Série B. O Fluminense está na parte de cima da tabela no Brasileirão, né? Mas está dando uma oscilada agora nas últimas partidas. Vamos às estatísticas. Em relação a gols, o Fluminense tem uma média de 1 por partida, né? E também sofre muitos gols, tem uma média de 1.6. Enquanto o Operário tem uma média de 1.5 gols feitos, também sofre muitos gols, 1,5 por partida. Então, vamos para mais de 1,5 gol nessa partida. Em relação a escanteios, o time do Operário tem uma média de 7.4, né, jogando a Série B, enquanto o Fluminense tem uma média baixa de 3.8 por jogo. Como o Operário vai jogar fora de casa, deve jogar mais retrancado, e o Fluminense não tem muitos escanteios, vamos para menos de 12, com odd de 1.21. Em relação a cartões, o Fluminense tem uma média alta, né, de 3, enquanto o Operário tem uma média de 2.6. Então são dois times bem faltosos que tomam bastante cartões. E como o jogo é importantíssimo para as duas equipes, né, passar de fase na Copa do Brasil, o jogo vai ser um pouco mais pesado. Então vamos para mais de 2 cartões, odd de 1.28. Em relação à nossa análise de risco, não podemos deixar de apostar no Fluminense, né? O Fluminense realmente nos últimos jogos aí deixou um pouco a desejar, mas vai pegar um time que é da Série B e nem na Série B tá fazendo uma boa campanha, pode jogar em casa no Maracanã. Então, uma odd boa, né? 1,40 aí para fazer uma dupla com outra equipe. Então, Fluminense para vencer, odd 1,40 é a nossa análise de risco. Próximo jogo é entre Cruzeiro e Goiás, também pela Copa do Brasil. Cruzeiro vem com uma odd de 1,40 contra uma odd de 7 do Goiás. O primeiro jogo de ida foi 2-2. O Cruzeiro vem se recuperando, né, no Brasileirão. Nos últimos 5 jogos aí venceu 3, enquanto o Goiás nos últimos 5 venceu apenas 1. Em relação às estatísticas, o Cruzeiro vem melhorando, né, tem uma média aí acima de 1 gol por partida nos últimos jogos, enquanto o Goiás tem uma média de menos, apesar que tem sofrido bastante gols, tem uma média de 2 sofridos por jogo. Então vamos para mais de 1,5 gol com odd de 1.27. Em relação a escanteios, o time do Cruzeiro que vai jogar em casa tem uma média baixa de 4, enquanto o time do Goiás tem uma média de 4 também. Então são duas médias baixas, vamos para menos de 11, com odd de 1.17. Em relação a cartões, o time do Goiás tem uma média de 3, enquanto o time do Cruzeiro tem uma média de 3.4, é um time bem faltoso, comete muitos cartões, né? Então vamos para mais de 2, com odd de 1.32. Em relação à análise de risco, também vitória do time da casa, vitória do Cruzeiro, vai estar jogando em casa, vai pegar um time na segunda divisão, vem melhorando cada dia mais no Brasileirão, aí subindo na tabela. Os últimos jogos têm se mostrado bem satisfatório, então 1.40, vitória seca do Cruzeiro.
E pela Liga Árabe, a Pro League, nós teremos simplesmente Al Nassr contra Al Hilal. É o primeiro contra o segundo colocado na tabela, é praticamente uma final antecipada, faltando poucas rodadas para o final do campeonato. As odds estão equilibradas, 2,37 para o Al Nassr contra 3 do Al Hilal. Nos últimos jogos entre os dois, todos os jogos foram ambas marcas e passaram de 2 gols e meios. Apenas um foi só mais de 1 gol e meio. Os últimos jogos do Al Nassr, todos eles também são jogos de muitos gols. Apenas um chegou a somente 2. Inclusive do Al Hilal é a mesma coisa. Apenas um jogo foi 1-0. O resto, todos os gols foram mais de 2 gols e meio. É um confronto bem equilibrado, né? São duas equipes que vão buscar o título e jogam muito para frente. Não se retraem em momento algum e vale praticamente o título da temporada para eles. Em relação a gols, como já mostrei, né, muitos gols, então vamos para mais de 1 gol e meio. Promete ser um jogo bem aberto, 1 gol e meio na segurança com a odd de 1,22. Em relação a escanteios, os times também vão ter uma média altíssima, né, praticamente 7 por jogo, então vamos para mais de 6 na segurança de 1,18. Em relação a cartões, todos os times têm média baixa, abaixo de 2, então vamos para menos de 7 com odd de 1,32. Em relação à nossa análise de risco, seria mais de 2 gols e meio na partida, porque os dois times são times que atacam bastante, as defesas são um pouco mais fracas, porém os ataques são poderosos. Então, mais de 2 gols e meio na partida com odd de 1,45. Para o nosso bilhete do canal, Cruzeiro e Fluminense, ambos se classificarem na Copa do Brasil, odd final 1,46.